Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou a professora de Química da Escola Monsenhor e vamos juntos durante todo esse ano de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto que nós vamos estudar esse ano, que é a Química Orgânica, tá? A Química ela é dividida em três grandes áreas que são estudadas no ensino médio: a Química Geral, a Química Inorgânica e a Química Orgânica, que nós vamos estudar aqui este ano. Então, vamos lá começar os nossos estudos. Então, vou começar com uma perguntinha para vocês, né? Qual é a idade do planeta Terra? A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, sendo que o aparecimento da vida tem mais ou menos 3 bilhões de anos. 98% de todo organismo vivo que está presente aqui na Terra é constituído de 4 elementos químicos, que a gente chama de chon: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses são os elementos químicos base que a gente estuda na química orgânica, tá? Os elementos mais abundantes que a gente tem é oxigênio e silício, ok? Como é que surgiu o estudo da química orgânica? Lá em 1923, o Alexandre Oparin sugeriu que a atmosfera era constituída de água, na forma de vapor, CO2, gás carbônico, amônia, metano, que, ao se decomporem, através de algumas reações químicas, geraram a vida. Então, foi daí que surgiu o estudo da química orgânica. Então, depois de alguns estudos e experimentos, eles concluíram que o carbono tem um papel fundamental na evolução, né? E por que o carbono? O carbono é o maior constituinte dos organismos vivos aqui na Terra. Nosso corpo é basicamente carbono, né? Proteínas tem muitos carbonos. Então, assim, o carbono é essencial. E a química orgânica é a parte da química que vai estudar os elementos químicos que contêm carbono, que é representado pela letra C na tabela periódica, número atômico 6, massa atômica 12, tá? Então, lá na tabela periódica, ele está presente no grupo 14, que é o grupo do carbono, conhecido como grupo do carbono, onde tem silício, né, estanho, chumbo. Esse carbono ele tem 4 elétrons no último nível de energia. Então, se eu for desenhar o átomo de carbono, ele tem lá um núcleo, né, contendo carga positiva e neutra, e ao redor dele eu tenho 4 elétrons. Cada bolinha dessa aqui é um elétron que tem carga negativa. Como ele tem 4 elétrons, ele pode compartilhar esses elétrons com outros elementos. Então, por isso, ele vai fazer o que a gente chama de 4 ligações. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. O carbono vai fazer 4 ligações, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de compostos orgânicos. Então, dá uma olhadinha. Tem carbono, né? Carbono, carbono, carbono. Aqui nós não temos nenhum elemento químico mostrado, mas a gente sabe que cada vértice dessa figura é um átomo de carbono. A gente vai estudar tudo isso ao longo do ano. Então, o que a gente tem que saber aqui? O carbono, ele faz 4 ligações. Quais ligações são essas? Ele pode ter 4 ligações simples, cada ligação simples é mostrada por um tracinho, tá? Então, de modo que se você contar, tem 1, 2, 3, 4 ligações ao redor dele. Ou ele pode ter uma ligação dupla
e duas simples, então se eu contar os tracinhos, ainda tem que ter 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Porque ele faz 4 ligações. Então, aqui nós chamamos de uma ligação dupla, que é essa daqui, e duas ligações simples, tá? Que são representadas por um pauzinho. Ou ele pode ter duas ligações duplas. Então, ó, duas ligações duplas. Ó, se eu contar os pauzinhos que estão ao redor do carbono, ó, 1, 2, 3, 4. Porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Ou também ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples. Se eu continuar contando as ligações ao redor do carbono, eu vou ver que tem 4. Então, é uma ligação simples e uma ligação tripla, tá bom? Então, esses são os tipos de ligação do carbono. São esses aqui, tá bom? Lembra que eu comentei que a gente tinha os 4 elementos mais abundantes, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o carbono geralmente vai se ligar a esses elementos. Então, a gente tem que saber algumas coisas aqui. O hidrogênio sempre vai fazer uma ligação, ou seja, ele vai ser representado desta maneira. O oxigênio sempre tem que fazer duas ligações químicas, que pode ser uma de cada lado ou uma ligação dupla, certo? O nitrogênio, ele faz 3 ligações, que pode ser dessa maneira, ou uma ligação dupla e uma simples. Você pode colocar o tracinho desse lado também, tá? Não vai fazer diferença. Ou até uma ligação tripla, certo? Então, se eu tiver um elemento que contém 2 carbonos e o carbono faz 4 ligações, eu tenho que ter ao redor de cada carbono 4 ligações. Já tem uma que está ligada a outro carbono. Então, faltam 3. 1, 2, 3, 4. Esse daqui, vocês já pensaram quantas ligações faltam para ele? Ele já tem uma, faltam 3. Então, 1, 2, 3. E aí eu posso completar com hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação, tá? Esse aqui é o etano. Só um exemplo para vocês saberem aí. Se eu pedir para vocês, né, complete com hidrogênio este composto aqui, tá? Vocês têm aqui 3 carbonos ligados. Esse carbono só está fazendo uma ligação, então para ele faltam 3. Esse carbono aqui ele já está fazendo 2, então para ele faltam 2. E esse carbono aqui está fazendo uma, então faltam 3. De modo que ao redor de cada carbono eu tenho que ter 4 ligações. E aí eu posso completar com o hidrogênio, porque o hidrogênio faz apenas uma ligação. Ó, dessa maneira. Esse tipo de fórmula é muito comum na química orgânica. É a fórmula estrutural. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, essa é a aula inicial de hoje.
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!